noite. Boa noite, Rafael. Boa noite, Marri. Oi, boa noite, Rosana. Eu ainda não acerto a minha tela. Hello. E você quer falar, Rosana? Fique à vontade. Você quer que eu fale? Pode começar, mesmo você engasgando aí. Eu também precisava de um copo d'água, viu? Mas tudo bem, vamos começar, gente. Pessoal, boa noite a todos. Boa noite, Rafael. Boa noite, Marri. Ok, boa noite, pessoal. Boa noite, Rosana. Mais uma vez, obrigado pela abertura para a gente estar aqui na TV Galáctica falando um pouco mais do trabalho da Fundação Cash, de toda a estrutura da Fundação Cash, né? Não só da Fundação Cash em cima da estrutura que tem por trás também, que é junto o Conselho Universal e o Conselho da Terra, como a gente sempre fala aqui. E o objetivo dessas entrevistas aqui com a Marri presente, que é uma membro do Conselho Universal, a gente está colocando mais a questão do ethos da Fundação Cash, né? Porque como o Sr. Cash coloca para a gente está pela primeira vez na humanidade conseguindo fazer essa união entre a ciência e a alma. Uma coisa que além da tecnologia ser um marco na história da humanidade, também tem esse outro marco que é essa união desses dois conhecimentos que foram sempre separados da humanidade. Né? E através dessa união que naturalmente fez esse desenvolvimento todo da tecnologia, que você pode atuar em qualquer área, em qualquer aspecto hoje, desse planeta e do universo também. Então, eles andam de mão dada, tanto a ciência, a tecnologia, quanto um ethos que é para ser seguido, que é um ethos relacionado à comunidade universal, e para isso tem os membros do Conselho Universal, que é o que seguem esse ethos, e o que passam adiante, o que o Sr. Cash ensina para a gente a nível de ethos. Então, sem me prolongar muito mais, vou deixar a Marri falar um pouco sobre isso, que ela está aqui hoje para responder algumas perguntas que foram colocadas para ela sobre a alma, sobre a Conselho Universal e sobre ethos. So, okay, Marri, you can speak, please. Yes, hello, I'm Marie from the Universal Council, and thank you for inviting me, Rosanna and Rafael. This time, the Universal Council have worked together to answer your questions, and you will see a spectrum of our answers. We are all comprehending the knowledge of the universe differently, and we pick up different parts of the knowledge as we are from different parts of the world and different in many ways. But we are still the same and have one common goal of world peace and to learn the knowledge of the universe. Então, Marri, primeiramente está agradecendo a oportunidade de estar aqui, agradecendo o convite da Rosana, do Rafael. E ela está também falando sobre essas perguntas que foram colocadas, né, para ser respondidas, foram todas respondidas por membros do Conselho Universal. E hoje vocês vão ver aqui um espectro de respostas aqui que faz parte um pouco do que cada resposta, você vai perceber que faz parte de cada membro do Conselho Universal que deu sua visão. Então vocês vão ver que cada uma tem uma linguagem, tem uma visão, às vezes um pouco diferente, mas todas seguindo o mesmo princípio, que é o mesmo propósito, que é o que o Sr. Cash passa, que é a relação da paz, a mensagem para a paz e para o amor. Mas vocês vão ver aqui vários tipos de respostas para essas perguntas. So the first question from Rosanna and TV Galactica and the audience is, what is God? And that was very many who wanted to answer. So I start with the first one. Então, a primeira pergunta foi o... May I translate? You want me to? Yeah. Okay. So, God is the soul. God is the center of the initial fundamental plasma. Depending on the level of observation, you might find God in every level of existence. Então, a primeira pergunta que foi feita pela Rosana da TV Galáctica e também os espectadores que estão aqui assistindo foi: o que é Deus? Né? E essa foi a pergunta que várias pessoas queriam estar respondendo, né? E teve algumas respostas aqui. Então, a primeira resposta foi: Deus é a alma, Deus é o centro e o fundamento inicial do plasma. Dependendo do nível da observação, você pode achar Deus em cada nível da existência.
If we look into the human being, God is the center of the plasma of the totality of the being, or it is our soul. Então, se nós olharmos dentro do ser humano, Deus é o centro do plasma, da totalidade, do ser e da nossa alma. E é a nossa alma. On a larger scale, if we look into the solar system, God is the center of the sun, emitting fields and creating conditions for interactions from which entities manifest. Numa escala maior, né, se nós olharmos para o sistema solar, Deus é o centro do Sol, e emitindo campos e criando condições para interações com as quais entidades possam se manifestar. On a much larger scale, God is the center of the galaxy, the cosmos, and the unicos. In essence, we have the same structure as the God of the atom, the God of the solar system, or the creator in the center of the unicos. Exactly because our essence is of the same substance, we have a direct line of interaction and communication with all levels of existence. Então, agora numa escala muito maior, né, Deus é o centro da galáxia, do cosmos e do unicos. Em essência, nós temos a mesma estrutura, como é Deus do átomo, Deus do sistema solar, ou do Criador no centro do unicos. É exatamente porque nossa essência é da mesma substância, nós temos uma linha direta de interação e comunicação com todos os níveis de existência. In that sense, plasma science does not give God new substance, but rather describe the structure of existence. Então, neste sentido, né, a ciência do plasma não dá a Deus uma nova substância, mas porém ela dá uma descrição da estrutura da sua existência. So that was the first answer. So there is another answer. God is the physicality. God in this physicality is the name behind which all the game of deceivement, drama of miracles, created all the isms, separated the beings of love, disintegrated the home, humanity, and different lords were created for extortion as it is. Oh, this will be a little bit complicated for me to translate. Let me try. Então, tem uma outra resposta aqui, que uma outra resposta essa, né, que é Deus, nesta fisicalidade, é o nome por trás de todo o jogo vamos dizer assim, do enganar, vamos dizer, né, o drama dos milagres. É o criador eu não ficou claro essa palavra, eu prefiro não traduzir, separado pelos seres do amor, desintegrando a casa, a humanidade e diferentes lords, talvez, foram criados pela extorsão como ela é. But this God in the realm of soul of the man is all in the goodness, courage and wisdom of peace, love and knowledge of the light, of the ethos, of the beauty and totality of the universal creator. It is within us the goodness to receive the love of the creator and give unconditionally. Então, mas este Deus está no plano da alma do homem, e todo ele é a bondade, coragem e sabedoria da paz, amor e conhecimento da luz, do ethos, da beleza e da totalidade do Criador do Universo. Está dentro de nós a bondade de receber o amor do Criador e dar isso incondicionalmente. Then there is another answer. God is the totality. It is clearly explained in the Trinity,
What is Trinity? The Father, the Son, and the Holy Ghost that makes one God. Então, uma outra resposta que nós temos aqui é: Deus é a totalidade. É claramente explicado na Trindade. O que é a Trindade? Pai, Filho e Espírito Santo, que faz um Deus. Who is the Father? The Father is the Creator. Who is the Son? The Son represents the physicality of man. Who is the Holy Ghost? The Holy Ghost is the soul. The totality is God. Então, quem é o Pai nessa Trindade? O Pai é o Criador. Quem é o Filho? O Filho representa a fisicalidade do homem. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é a alma. Então, a totalidade desses três é Deus. We also say that God is here and everywhere and in everything that exists. We know that everything has a soul, and we also know that every soul is part of the totality, which is what we call God. Nós também falamos que Deus está aqui em qualquer lugar, em tudo que existe. Nós sabemos que tudo tem alma e também sabemos que cada alma é parte da totalidade, que é o que nós chamamos de Deus. So God is the creator, and everything that is created, everything is plasma, and everything is created from plasma through interaction of the plasmatic fields of the creator, who is also plasma. Portanto, Deus é o Criador de tudo que é criado, que for criado. Tudo é plasma, e tudo é criado do plasma através da interação dos campos plasmáticos do Criador, que também é um plasma. God is the intelligent plasma that gives life. God is the light that enlightens us. God is love, the universal laws, the universal language, the ethos, the commandments, and peace. Então, Deus é um plasma inteligente que dá a vida. Deus é a luz que nos ilumina. Deus é o amor, as leis universais, a linguagem universal, o ethos, os mandamentos e a paz. And then there is another answer, and that is from an extract from the 330th Knowledge Seekers Workshop. Então tem uma outra resposta, e essa foi extraída do workshop de buscadores de conhecimento do Sr. Cash, do número 330. So imagine God or the Creator as a big glowing sun that radiates out its fields. Então imagine Deus, o Criador, como um grande sol brilhante que irradia para fora os seus campos. This is the Creator, and the light you see expanding out is the essence. It's this which makes the life. It's the rays which leads to the creation in the universe. Então isto é o Criador. E as luzes que você vê expandindo são a essência. São essas luzes que irradiam que fazem a vida. São esses raios que geram a criação no universo. In fact, the Creator has two dimensions, one of its own and one released to be created, what we call mitras. As the Creator stands alone, but through its essence leads to creation. Então, de fato, o Criador ele tem duas dimensões. Uma é por si só e uma é liberada para ser criada, o que nós chamamos de mitras. Como Criador, ele se mantém sozinho, mas através da sua essência gera a criação. And then there is another answer, and that is taken from
the 352nd Knowledge Seekers Workshop. E tem também uma outra resposta, e essa foi extraída do workshop de buscadores de conhecimentos número 352. Who created the fields? The creation of the fields has come from the strength of one. In essence, the universal fields have come from the interaction of nothingness, but of existence of its own. Então, quem criou os campos? A criação dos campos vem através da força do Um. Em essência, os campos universais vieram da interação do nada, mas a sua existência, mas da existência por si só. If you look in the ocean, you see out of nowhere waves are created, and we see waves on the surface of the ocean, where in fact there is nothing but water. Então, se você olhar no oceano, você vê nada a não ser de ondas que são criadas. E nós vemos as ondas na superfície do oceano, onde de fato não tem nada a não ser água. In interaction of itself by itself, nothingness out of nothingness, the waves have been created out of different interactions. So are the rays created from interaction of non-existence of the totality. Então, na interação dele mesmo com ele mesmo, né, do nada com o nada, de certa forma, as ondas foram criadas por diferentes interações. Então, assim são os raios criados das interações da não existência da totalidade. In part of the universe, we can find these nothingnesses, but in a way, creator of the original field. We call it springs in the word of man, but they come from the interaction of the non-dimension. This is the essence, the creation of the creator. Em parte do universo, né, nós podemos achar este nada, de certa forma. Mas, de uma certa forma, o criador do seu campo original. Nós chamamos esse florescer, né, no mundo homem, mas eles vêm de uma interação da não dimensão. Essa é a essência da criação do Criador. Man has always been looking for his origin, the creator. And then we ask, where did the creator come from? Now, for the first time, you might understand a twinkling light in the essence of the creation. We come from nothing and we go back to nothing. But what is that nothing? O homem sempre esteve procurando pela sua origem, o Criador. Então nós perguntamos, de onde veio o Criador? Agora, pela primeira vez, você pode entender isto. Uma luz brilhante na essência da criação. Nós viemos do nada e voltamos para o nada. Mas o que é este nada? The biggest question for mankind is, where has all this energy come from that has led to the creation of unicos and universes? Then the answer is simple. Where does the swelling of the oceans come from? And in which way does the swelling change themselves to the wave? And by hitting the shores, they become waves and sounds and creator of life or destruction of life. Então, a maior questão, a maior pergunta para a humanidade é de onde toda essa energia vem e de onde ela vem, que gera a criação do Únicos do universo. Portanto, a resposta é muito simples. Da onde vem as ondas do oceano, de onde elas vêm,
e de que maneira essas ondas mudam por si mesmas. Perdão, não falei, eu traduzi errado. Swelling é... De onde vêm esses movimentos, na verdade, perdão. De onde vêm os movimentos dos oceanos e de que maneira esses movimentos mudam por eles mesmos para ondas. E ao bater na margem, em pedras, por exemplo, eles se tornam ondas e tem som também. E o Criador da vida e a criação da vida ou a destruição da vida acontece. I made waves in the oceans from the interaction of the fields of myself, that I became the wave that ships sails upon. I am the creator in essence. I created all within me, from me and through me. Eu fiz as ondas nos oceanos pela interação dos campos de mim mesmo, que eu me tornei as ondas que os navios navegam. Eu sou o Criador e, na essência, eu criei tudo dentro de mim, por mim e através de mim. So within the oceans we found life, and within the structure of the Creator we find the life of the universe. And when mankind understands this, mankind has matured to the point of the reality of the creation of the Creator. Então, dentro dos oceanos nós achamos vida. E dentro da estrutura do Criador nós achamos vida no universo. E quando a humanidade entender isto, a humanidade vai amadurecer, terá amadurecido ao ponto da realidade da criação do Criador. Okay, so then there is the next question. The question is, so in the scriptures it says that Christ will return to take those who follow him in the correct conduct. How is this understanding in the vision of technology, the return of the Messiah? Então vamos para a próxima pergunta, que é: então nas Escrituras se diz que o Cristo vai retornar para levar aqueles que seguiram ele com a conduta correta. Como é o entendimento na visão da tecnologia do retorno do Messias? The return of the Messiah is not about followers and worshippers, but rather lies in the understanding of the 19th commandment. Thou shalt not accept no path except the path of his own soul to his Creator. Então, o retorno do Messias não é nada mais do que os seguidores e devotos, mas isso vai ao entendimento, né, do mandamento número 19. Tu não deves aceitar nenhum outro caminho a não ser o caminho de sua própria alma, do seu Criador. Para o seu Criador, perdão. The correct conduct gives your soul so much as to be able to create from the level of the soul and thus reach Christ. A conduta correta dá da sua alma, tanto da sua alma, que é capaz de criar no nível da alma e assim, consequentemente, alcançar a Cristo. Then there is another answer. All scriptures have come from the oneness that was. We don't have to follow anyone. We are walking together in the path of love and unity as beings of the universal community, according to the ethos of our Creator. Todas as escrituras vêm dessa unificação, que foi: nós não temos que seguir ninguém. Nós estamos andando juntos no caminho do amor, da unidade, como sendo seres da comunidade universal de acordo com o ethos do nosso Criador. So then we are on the third question. To understand and follow a path of self-analysis requires the ethos in a daily way. Does that change the karma?
Does it improve life? Então, tem a terceira pergunta é: para entender e seguir o caminho da autoanálise ou autoinvestigação requer um ethos, uma vida diária. E será que isso muda o karma? Será que isso aprimora a vida? So, the first answer is, when we discuss specific terms, we need to define them first to be able to step on a common foundation of understanding. Então, a primeira resposta é: quando nós discutimos termos específicos, nós precisamos definir primeiro para ser capaz de dar um passo para uma fundação comum de entendimento. Karma is simply the understanding that for every consequence there has to be a reason, and that there is no consequence without the reason. Então, karma é... okay. Sorry. Oh, now you go. Karma é simplesmente o entendimento de que para cada consequência teve uma razão para isso, e que tem não existe consequência sem uma razão. In this sense, the reason is manifested through the physicality, and the consequences is manifested through the operation of the soul of the man. Então, nesse sentido, né, a razão é manifesta através da fisicalidade e a consequência é manifestada através da operação da alma do homem. From a plasma perspective, we might see karma as the process by which your soul creates consequences or balances the reasons or imbalances created by the physicality. Então, da perspectiva do plasma, nós podemos ver o karma como um processo com o qual sua alma cria as consequências ou equilíbrios ou balanços, de certa maneira, balança as razões e os desequilíbrios criados pela fisicalidade. Then there is another answer. To understand and follow the path of self-analysis, we need to be selfless and in service of enhancing other souls in existence. Então, para entender e seguir um caminho da autoanálise, nós precisamos ser altruístas e no serviço de aprimorar outras almas na existência. That is every moment, timeless, and from the micro to the macro, in all that is love. Yes, then we transform as an universal soul. Então isso é a cada momento, né? E não existe tempo, é do micro para o macro, e tudo isso é amor. Sim, nós nos transformamos como uma alma universal. And the karma in this form of a being or energy is obsolete, as we understand the knowledge of giving. E o karma, desta forma de ser ou energia, ele é obsoleto, já que nós entendemos o conhecimento de dar. So then we are on the fourth question. What is the frequency or effect in our field, the feelings, compassion and gratitude? Então tem a quarta pergunta, que é: qual é a frequência ou efeito em nossos campos dos sentimentos de compaixão e gratidão? So the first answer says, there is no frequency in plasma, but rather field strength. Compassion and gratitude are emotions that are located much closer to the center of our soul or closer to God, thus they are much stronger. Então não tem tal coisa com frequência no plasma, porém campos de força.
Compaixão e gratidão são emoções que estão localizadas muito mais próximas do centro da nossa alma, ou mais próximas de Deus. Portanto, elas são muito mais fortes. There is another answer. There is no frequency effect in the energy field of plasma, as frequency is still a state of matter. The feelings of compassion and gratitude are all. Is the way when we position ourselves as givers of all that is love. All this is love. Nothing is separate in the way of the plasma fields, so dynamic if understood. Então, não existe efeitos de frequência na energia dos campos do plasma. Como frequência, a frequência está no estado material. Os sentimentos de compaixão e gratidão são tudo e a maneira quando você se posiciona, quando nós nos posicionamos como doadores de tudo que é amor. Tudo é amor. Nada é separado no caminho nada é separado dos campos do plasma. Então, são dinâmicos, se você compreender. So then we are on the fifth question. By the vision of the plasma, how does desire manifest itself? Então, temos a quinta pergunta, que é: na visão do plasma, como o desejo se manifesta? The first answer says, desire comes from the physicality. The soul does not desire. The soul does not want. The soul can only give and receive, and it can give unconditionally, only to be able to receive more, to be able to give more. Então, o desejo vem da fisicalidade. A alma, ela não deseja. A alma não quer nada. A alma pode apenas dar e receber isso, pode dar incondicionalmente apenas aquilo que é capaz de receber mais, para ser capaz, assim, de também dar mais. Desires and wants are connected to the conditionality of the physical dimension, and the soul is non-physical and non-dimensional. So desire are subject to the physicality of the man and not to the soul of the man. Então, desejos e vontades estão conectados com uma condição específica da dimensão da fisicalidade. E a alma é não física e não dimensional. Então, os desejos eles são conectados, né, com a fisicalidade do homem e não com a alma do homem. And then there is another answer. By the vision of the plasma, all conditions of the ethos of the universal creator in beauty and totality comes into the visible light when the soul of the man interacts with the universal soul that is non-tangible in peace. Então tem uma outra resposta que é: na visão do plasma, todas as condições do ethos e do Criador universal, na sua beleza, na sua totalidade, vem da visibilidade da luz, quando a alma do homem interage com a alma universal, que não é tangível, em paz. The vision of the plasma is need or understanding of peace to manifest all that is love, always. Então, a visão do plasma é necessária ou ser compreendida para a paz, para se manifestar toda ela, que é amor, sempre. And then there is the sixth question. Yes, please, Max. Yeah. Does the ego control the soul of physicality? Então, tem uma sexta pergunta que é:
Será que o ego controla a alma da fisicalidade? The first answer is ego is another term that needs to be very strictly defined as it has different characteristics according to the school of thoughts that is viewing it. Então, o ego é um outro termo que precisa ser estritamente muito bem definido, como é diferentemente de características diferentes de acordo com a escola de pensamento que está vendo ele e está vendo isso. However, there is resemblance between the physicality, soul of physicality, and the ego, as the physicality behavior are sometimes driven by motives that are not in line with the ethos of the soul. Porém, tem como é que fala essa palavra? Tem uma direção, né, tem uma conexão entre a fisicalidade, a alma da fisicalidade e o ego como comportamento físico, que são, às vezes, direcionados por motivos que não estão em alinhamento com o ethos da alma. As the soul is not capable of misconduct, what is left as a structure to be responsible for that is exactly the soul of physicality, or the structure with a close resemblance to the ego in broader terms. Então, como a alma não é capaz de uma má conduta, né, o que resta é a estrutura para ser responsável pelo que exatamente a alma da fisicalidade, ou a estrutura com a sua próxima semelhança, né, do ego em termos mais abrangentes. Then there is another answer. Ego in this physicality is the word like God, hiding weakness and extreme selfishness, and then in the society of this illusion, position as a good person never caught in the misconduct. Então, o ego nessa fisicalidade se tornou como se fosse um Deus, né? Escondendo as suas fraquezas e seus egoísmos extremos. E assim é a sociedade desta ilusão, se posicionando como boas pessoas que nunca são pegas pelas suas má condutas. There is a third answer, and that is that ego in a way equals the soul of physicality. That is my understanding. E tem uma terceira resposta, né, que é o ego, ele se equaliza com a alma da fisicalidade. E esse é o meu entendimento. So that was the answers from the Universal Council today. Então, essas foram as respostas do Conselho Universal de hoje. Eu vou ter que ler de novo, viu? Hoje foi difícil para mim entender algumas coisas. Mas faz parte do caminho, né, da gente ler, porque muitas vezes a cabecinha da gente pensa outras coisas, aí vem uma resposta, aí você tem que realmente tirar uma crença ou alguma coisa que está em você para você poder entender. Eu não sei se eu soube me explicar. Sim. So Rosana was just saying that today was a little bit harder for her to follow. There's some answers that was not so easy. But she was explaining that it's the way because it seems that sometimes we're expecting some answer, but come another thing that you're not expecting, and it is not so easy sometimes. So we need to sit and to read again what was said and listen again, and to understand something more. And we are all knowledge seekers, so maybe you come up with a better answer. Todos nós somos buscadores de conhecimento, né? Talvez você mesmo pode vir com uma resposta melhor. Não, mas não, a resposta não era melhor, não.
Eu quero dizer assim, que desconstrói alguma coisa, quando a gente está querendo aprender mesmo, estou dizendo no meu caso, desconstrói algumas coisas que a gente tem já, como que fala, no nosso entendimento. Então, realmente, o plasma, ele, como que eu vou falar? Parece que é um novo caminho. Eu estou falando pelas respostas de hoje, que eu senti. So what Rosanna is really trying to say is that she don't think that she have the better answers right now. She said it's kind of opposite at this moment, because she said that in reality this plasma, the knowledge of plasma science is breaking, is like destroying some old concepts that we have. So this is what interesting. So it's a totally new. So what Rosanna was trying to explain is that in a sense, it's after the answers that came today that she was hearing, it seems that's really a new science that's coming, and it's new ways to see other things that in the past we are building some things that were not need to be destroyed somehow now to understand this new that's coming. Yes, for me, the plasma technology and the science from Keshe Foundation gives me so many answers. Para mim, a tecnologia do plasma da Fundação Keshe me dá muitas respostas. Tem uma pergunta para Mari, do Jefferson. Pode ler? Sim, pode ler em português, que eu leio em inglês. Tá. Boa noite, obrigada a todos. Por favor, Mari Calvi, poderia esclarecer como cinco pilares do Conselho Universal, isto é, alma, ethos, unicidade, servir e paz, está sendo transmitido aos governantes. Okay, so we have a question from Jefferson for you, Marie. He say, good evening, thank you all of you. So he said, please, Marie Calv, could you clarify how are the 5 pillars of the Universal Council, that means soul, ethos, unity, serve, and peace, that's being transmitted to the governments? And I think his question is these 5 pillars being transmitted to the governments? Well, the universal works on a... Sorry, I think the question is how the 5 pillars are being transmitted to the governments. Okay. From the Universal Council, it's since the Universal Council is working on a soul level, so that is our approach to the governments. And the 5 pillars are integrated in all the work we do, and we make wishes and all to bring world peace, and we have teachings about the soul, and so it's integrated in our work on a soul level. Então nós, na verdade, temos a nível de Conselho Universal, nós trabalhamos a nível da alma, né? Então nós tentamos fazer isso através de desejos, compartilhamos juntos, através de ouvir certas coisas, certos desejos também dos buscadores de conhecimento, e tentamos trabalhar sempre a nível da alma no Conselho Universal. E nesse processo a gente alcançar a elevação, né, dos governantes também. So there are other parts of Keshe Foundation, like the management of the Keshe Foundation and Mr. Keshe himself. They are approaching governments on a physical level. The same. Tem outras partes de gerenciamento da Fundação Keshe, né, que lida com governos de forma física e direta, né, como o próprio Sr. Keshe faz.
E eles fazem isso da mesma forma. Então, de certa forma, eles fazem essa parte física com ser universal na parte da alma. That is by bringing technology in exchange for world peace. E é feito isso trazendo a tecnologia em troca da paz mundial. É assim que é feito a nível físico. Foi essa a pergunta. Eu vou colocar para a próxima, né? Perguntas e respostas, tá? Sim. So Rosana will put this one in the next one too. So maybe. Yeah. Do that. Hoje eu tô achando o pessoal paradinho. O pessoal tá quieto demais. Eu estou sentindo isso. Todo mundo quieto. Rafael, nós falamos do livro a semana passada. Seu desejo é forte, de verdade, então, Rosana. Porque apareceu no meio da nossa entrevista, apareceu uma pessoa no meio já falando que poderia traduzir. Ele é uma pessoa que é bem legal, porque ele já ajudou bastante a gente a fazer algumas cartas, então ele tem um entendimento a nível de escrita também, de conhecimento da tecnologia. Parece que foi a pessoa, não gosto de falar perfeita, mas foi uma pessoa bem legal que apareceu para fazer essa tradução. E ao mesmo tempo, 2 dias depois, eu recebi um e-mail também de outra pessoa que também se disponibilizando a traduzir, que esse aparentemente é profissional dessa área também. E aí tem 2 pessoas agora traduzindo, então vamos ver se em breve a gente tem esses livros traduzidos. Eu me coloco para ajudar, tá? Por favor. Tá, você vai ser revisora. Não. Não, na revisão não. Faz outra coisa para mim que eu tenho certeza que vai vir do jeito que eu posso fazer, tá bom? So Rosana is just saying about the books, and I say that the desire of Rosana is very strong because during the interview last time, somebody sent me a message saying that he was able to make the translation. He's working on this already, so I have almost half of the first book translated already. That was done by another guy. Now he's correcting some things and making the rest of the book. And 2 days after the interview, there was another person that sent me an email. This is a professional. He already did this work, and he was putting himself available to make the translation of the book too. So we are working the book 1 and book 2 now. So that's fantastic. It's good. Então deixa eu falar. Esse livro vai ser um sucesso. Sim, também acredito. Vai. E tem que sair logo, Rafael, para a gente, como se diz, as pessoas realmente acompanharem, né? Geralmente os livros, quando saem assim, saem grupos de estudo, né? Interessante. Eu vejo muitos livros quando são editados, né? Que o pessoal já faz os grupos de estudo. E o interessante desses livros é porque o Sr. Cash, o primeiro principalmente, ele coloca numa linguagem bem científica, ainda nível material, né? Então é interessante para quem está iniciando também, mais para linguagem. Ele fez esse livro mais para cientistas e físicos, né? Que tem essa visão ainda antiga da ciência. Então ele fala de antimatéria, por exemplo, Então o Sr. Cash mesmo fala isso bem claro. Não existe anti-universo. Ele só usou essa linguagem para poder tentar encaixar com uma linguagem que a ciência atual consiga entender, né? E você vê que depois ele tem uma evolução nos outros livros, que ele já vai para outras terminologias, né? Que ele já sai um pouco dessa área de anti. O próprio Sr. Cash fala que isso foi a coisa feita pelo homem. Não existe anti no universo. Você tem que entender como é que funciona cada campo de força a nível de plágio. Então é bem interessante esse livro. Que ele vai, o livro 1, livro 2, livro 3, eles estão juntos, de certa forma, né? Eles criam uma trindade, né? Vamos dizer assim. Então é bem interessante. Deixa eu fazer uma pergunta. Você faz a tradução para Mari, né? Sim. Aí eu vou fazer uma pergunta. I'll just make a summary about the books here. That's very interesting how Mr. Cash make a flow in these 3 books. So they are, just my opinion, they are together in a sense, and how Mr. Cash started to put a language that who are with the old knowledge of the old science can understand and go forward to the new science. So, as I was explaining, Mr. Cash put some words as antimatter.
but Mr. Cash itself said to us that there's no such a thing as anti in the universe, but that's a way to start for us to understand little by little this new science. So he used some old terminologies to go, and so that's how it's interesting, how they are together, these three books, in a sense. Yes, I guess they are. Rafael, você já conseguiu fazer a leitura desse livro, do primeiro? Não, só a parte, né? Mas eu não parei para sentar e ler ele todo ainda não. Quantas páginas? Algumas. Mais ou menos. Algumas páginas. Mas é uma coisa que o Sr. Cash fala também que é interessante, que é a gente está sempre buscando, essa é a minha opinião, só, mas a gente está sempre buscando por mensagens por escrito, né? E acho que a maior mensagem que ele está passando está nas aulas do Sr. Cash. Por isso que a gente fala, assista às aulas do Sr. Cash, que são mais de 300 aulas, né? Ele fala ali tudo e mais um pouco, né? Então ali tem tudo de graça para a humanidade ali, esperando por cada um de nós. Então cada aula dessa ele tem um aprofundamento, ele tem um fluxo nessas aulas também, isso é interessante, né? Se você for ver todas as aulas do Sr. Cash, tem um fluxo de explicação que o Sr. Cash segue ali. É muito interessante vocês observarem isso. Então eu geralmente acompanho mais as aulas, para ser sincero. So Rosana was asking about how many pages I read of the book. I said not many, to be honest. And I just read some pages, but not much. But I was saying that's just my opinion, that sometimes we're always looking for a book to give an explanation. But Mr. Cash is giving teachings for us that are free to humanity every Thursday. So it's just up to us to listen to this carefully and to digest all this and to receive what Mr. Cash is giving to us that's much beyond even the words that's being spoken there. And there's something for us to ponder for ourselves and to listen and to receive what's being given freely to humanity. So that's just my opinion about this. Rafael, chegou nossa hora. Passou, hoje voou, hein? Yeah, it's our time now. Né? It's finishing. A Mari quer falar alguma coisa? You want to say some final words, Mari? Well, I hope everyone enjoyed these shows, and I'm very grateful to be invited by Rosanna, and that we are together to spread this knowledge about the soul, and that we have a common goal of world peace. Yeah. Então, Marita, só agradecendo muito, né, esse convite. Ela fica muito feliz de estar aqui mesmo, desse teu convite, Rosana, de estar aqui. E todos trabalhando por esse mesmo propósito, né, que é da paz mundial, trabalhando em direção da alma, e a gente é um prazer estar aqui nessas reuniões e continuar aqui. E uma coisa que eu só posso falar rápido antes que cortem a gente. Antes que cortem. A gente tem nessa sexta-feira o segundo encontro com líderes religiosos. Eu ia perguntar. Então fiquem atentos que nessa sexta-feira, às 7h, confirmou presença já um padre que é bem famoso, talvez vocês conheçam, que é um padre Ticão, de São Paulo. Ele lida com terapias naturais, ele tem a congregação de mais de 4 milhões de pessoas, ele confirmou presença, a princípio ele vai comparecer. E tem um outro líder religioso, alguns missionários também devem comparecer, então a gente espera que eles compareçam. Você sabe que da outra vez eles falaram que ia comparecer um monte deles e ninguém veio. Mas a gente espera que dessa vez eles compareçam e a gente vai estar os membros do Conselho Universal lá também, presente. Vai ser bem interessante na sala do Zoom da Fundação Cash Língua Portuguesa. Então, acessem, quem não está no grupo Cash Brasil Corona Team no Telegram, entre no grupo que lá tem os links todos. Eu vou falar. Pessoal, entra no grupo, quem não tiver, porque é interessante acompanhar esse grupo no Telegram, né? Tem tudo lá. Tem bastante coisa e a gente pode acompanhar e tá lá as perguntas e respostas, eu coloco lá, a gente coloca também, eu não, né? A Dariane coloca para mim e toda semana vocês vão poder fazer a releitura desse nosso programa, né? Tá bom? Então vamos nos despedindo. Foi muito bom. Hoje vou estudar bastante.
Agradeço, Marri, agradeço, Rafael. Uma ótima semana a todos. Fiquem todos com Deus. Gratidão, gente, gratidão. Marri, obrigada. Obrigado, pessoal. Obrigada, gente. Vamos ver.